começar aqui a palavra, lendo 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 15 a 23, que fala assim: E, quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: Este não é o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu, quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam enxergar. E o Senhor abriu os seus olhos. E eles viraram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu, quando os viu: Meu pai, devo feri-los? Aí repetiu: Devo feri-los? E ele respondeu: Tu não os ferirás. Feririas tu aqueles aos quais tomastes cativo com a tua espada e com o teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber. Para que possam comer e beber, se vão para o seu mestre. E ele preparou grande provisão para eles, quando eles haviam comido e bebido, e os despediu, e foram até o seu mestre. Assim, os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. Deus amado e misericordioso, eu te peço neste momento, Senhor, não seja eu, que seja o Senhor a falar. Ô Senhor, abre nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos entender o que tu queres falar conosco. Ô Senhor, torna o nosso coração campo fértil, Senhor, que a palavra que será aqui ministrada, Senhor, ela entre em nosso coração e ela faça raiz profunda nele. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Eu coloquei como título dessa palavra, né? Abra os olhos do coração. Os irmãos já devem ter notado, quando eu oro nas ministrações, eu sempre oro assim, né? Para que abra, né, os nossos olhos e ouvidos espirituais. Por que eu coloco assim? Porque se eu estou andando, imagine a situação. Eu saí aqui da minha casa, saí do prédio, ando um pouquinho e eu viro o pé. A culpa, ela não é do inimigo da nossa alma. A culpa é da subprefeitura. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Com os nossos olhos espirituais fechados, nós temos a tendência de pensar com o fígado. A gente se sente perseguido, né? Mas quando esses olhos se abrem, nós conseguimos ter noção do que Deus é capaz, né? Isso, né? Essa noção que nós passamos a ter, ela nos tranquiliza e ela nos mantém no prumo, né? A gente não fazer muita bobagem, né? Quando os nossos ouvidos, né, estão atentos, né, ouvindo Deus, nós somos orientados, né, sobre o que nós podemos fazer. E Deus pode falar conosco de forma direta, ele pode falar por um profeta, ele pode falar através de um culto presencial ou online, né? Os irmãos tenham certeza que uma mensagem ouvida, né, num rádio AM, às 6 horas da manhã, o Rony, que é caminhoneiro, que deve pegar essas ondas médias aí pelas estradas, né? Se ele pega uma rádio, né, com saudosos missionários Manuel de Melo, do Brasil para Cristo, ou Davi Miranda, da Deus é Amor, né? Ambos
já falecidos, né? Se a gente ouve uma palavra deles, ou se a gente assiste um vídeo nosso, né, no nosso canal ou de uma outra denominação, essa palavra ela tem o poder de mudar uma vida. Eu não consegui achar, eu já estou há meses procurando essa referência, mas eu falo, tem um filme, ainda não consegui achar o nome do filme, eu estou doido para assistir assim que eu achar, que é assim, o pessoal estava filmando lá na Inglaterra a vida de um determinado pastor, né? Lá na Inglaterra, antes do descobrimento da América, né? E um dos principais discursos que esse pastor ele fez, quando eles prepararam toda a filmagem, né, para vocês terem uma ideia de como que a palavra de Deus é atemporal, né? A Bíblia ela é atemporal, mas a palavra dita através do homem de Deus também, ela é atemporal, que um discurso que foi escrito 400 anos antes, quando o ator acabou de falar o discurso, mais da metade dos profissionais, eles estavam de joelhos entregando a vida a Jesus. Né? Então, vocês vejam como isso consegue como é que eu posso falar isso muda a vida da pessoa, né? Se você vê as últimas partes que eu li, né, nós temos dois reis. O primeiro rei, que mandou cercar a cidade onde Eliseu estava, ele estava maluco, porque ele planejava uma coisa, Eliseu ia avisar o rei de Israel. Isso não foi uma, nem duas, nem três, foram diversas vezes. E aí o rei chamou o pessoal mais próximo, falou, galera, tem alguém me traindo. Eu preciso saber quem é. Aí uma das pessoas falou, não, meu rei, é que o Deus a quem Eliseu serve, o Deus a quem o rei de Israel serve, o profeta vai lá e conta. O que você fala sozinho no seu quarto, Deus passa para o profeta e o profeta passa para o rei. Não adianta, ninguém está te traindo aqui. Aí o rei falou, beleza, então vamos pegar esse cara para ver o que a gente faz. Né? Aí foram cercar Eliseu. E o moço que estava acompanhando Eliseu, ele falou, e agora? E aí nós temos Eliseu. Quem foi Eliseu? O profeta que sucedeu Elias. E o que ele pediu para Elias? O dobro da unção. Aí Elias falou, coisa dura você pede. Ele falou, não, é o que eu quero. Então ele teve. Ele teve o dobro da porção. Então ele pediu para Deus abrir os olhos do moço. E o moço viu o exército de Deus. Viu que eles não estavam sozinhos. Né? E aí o que ele fez? Ele pegou, levou para Samaria. Quando o rei de Israel viu, né, ele pegou e falou, e aí? O que eu faço? Eu mato eles? Né? Aí eles falaram, e agora? Aí Eliseu falou assim pro rei, não, você não vai matar os caras, você vai dar comida e você vai liberá-los. Então ele deu comida e liberou, cegou eles num primeiro momento, num segundo momento tirou a cegueira dele. Quando eles viram, eles estavam cercados. E aí eu trago para a nossa realidade. A gente tem um perseguidor no nosso emprego, um perseguidor na nossa escola, um perseguidor até na própria família, alguém que te persegue. E aí você vê que a pessoa, ela está, por alguma coisa, por um imponderável, né? Ela está caída, ela vem te pedir ajuda. Ela se sujeitou, entre aspas, a pedir ajuda a você. E aí você pensa, peraí, essa pessoa nunca creu em Deus. Ela nunca acreditou que eu fosse guiado por Deus. Ela achava que era sorte, ela colocava na conta do imponderável, né?
ela não admitia que existe um Deus acima de tudo e de todos, um Deus que a gente serve. Mas vocês veem que coisa engraçada, irmãos. Você pega um cientista, o cientista pega todo o conhecimento, só que o conhecimento é dado por Deus. Ele pega todo o conhecimento dado por Deus, analisa todas as evidências que mostram a existência desse próprio Deus. Se eu não me engano, tem alguns cientistas israelenses que, olhando o DNA, perceberam uma inscrição, né, hebraica, né, falando sobre Deus, dentro do DNA. Então, eles pegam tudo isso e falam para a gente que Deus não existe. Agora, eu vou confessar para os irmãos que se eu fosse o rei de Israel, eu não ia perguntar. Carnalmente falando, eu ia catar aquele exército lá e ia passar a faca no pescoço desse pessoal. Eu ia matar primeiro, eu ia perguntar depois. Entendeu? Aí se Eliseu falasse, mas não era para fazer isso, o rei ia falar, putz, desculpa, cara, foi mal, não era isso que era para fazer, né? Perdão, eu não faço da próxima vez. Né? Mas vocês imaginam, essa situação que eu brinquei pode acontecer. Porque quando a pessoa chega para nos pedir ajuda, ela pode não crer em Deus, mas ela crê que nós cremos em algo que pode fazer ela melhorar. E às vezes Deus monta essa situação para que a pessoa venha para nós. E aí, se a gente ajuda a pessoa, né? Claro, nós temos que pedir a orientação a Deus, porque Davi, quando ele ia para a guerra, ele falava, é para matar? Aí Deus falava, esse povo você mata todo mundo, não deixa nada. Ele fazia. Aí, outra guerra, Deus, é para matar? Ele falou, não, esses você não mata. Deus, aí, uma terceira guerra, Deus é para matar? Fica na sua que esse pessoal é meu. Então, quando a gente pede a orientação e nós temos os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos, ele vai nos orientar. Entendeu? E aí, Deus vai ser louvado através da nossa vida. Né? Uma vez, para nós encerrarmos, iniciarmos um período de oração, uma vez uma vizinha da minha mãe bateu na porta dela pedindo um favor. Minha mãe atendeu, ajudou. Depois de um tempo, ela confidenciou com a minha mãe, né? Ela era cristã também. Ela falou, nossa, irmã, a senhora foi tão prestativa quando eu me mudei para cá. Não, a senhora foi tão prestativa quando eu precisei. A senhora sabia que quando eu me mudei para cá, todos me falaram que não era para chegar perto da sua família, que a sua família era a maior encrenqueira aqui do prédio. E sabem qual que era a encrenca que os meus pais faziam? Era andar de mãos dadas, depois de 25, 30 anos de casamento, né? Eles sempre ficaram na deles, nem participar de reunião eles participavam, entendeu? Não se metiam, só quando as crianças ficavam brincando na frente da casa, que ele mora no térreo, né? O meu pai, e aí eles pediam para as crianças não estar brincando, né? E aí eu digo, o que ela poderia ter feito? Ela podia ter chegado para essa vizinha e falar, quem foi que falou isso de mim? E ir lá fazer um barraco. Ela podia chamar uma reunião e exigir saber quem foi que falou. Quem foram as pessoas. Mas não, ela ficou na dela. E Deus fez o resto. Ou seja, Deus fez uma situação, preparou uma situação na qual essa vizinha, que tinha até medo dela, soube que ela era de Deus. E soube que ela era uma pessoa de bem. Por quê? Porque ela conseguiu entender o que Deus queria naquela situação. E é isso que eu peço, que eu creio que Deus está pedindo para a gente. Para a gente pedir esse tipo de ligação com Ele, para que nós possamos ser usados. Né? Hoje em dia as pessoas não têm mais o hábito de leitura. Né? O brasileiro sempre foi muito ruim de leitura. Enquanto o argentino lê 20 livros por ano, um brasileiro lia um, no máximo. Entendeu? E isso se coloca também na Bíblia, isso se coloca também em nós. Então, vamos pedir esse entendimento. Amém, irmãos? Eu